Hoje a gente, então, vai falar da logística, né? Aeronaves que foram disponibilizadas por militares e também alguns órgãos espaciais para poder auxiliar na pesquisa do caso Varginha, seja na logística dos militares americanos que tiveram aqui, seja nas capturas das criaturas, seja no resgate da aeronave, né, daquele OVNI que se acidentou em forma de charuto na zona rural de Eloy Mendes, seja também que eu ia falar aqui? Peraí, gente, fugiu. Então, é a nave, o resgate das criaturas, a logística dos americanos, e também como os seres foram levados para a ESA, a Escola de Sargento das Armas, houve uma certa invasão, um sobrevoo bem atípico em cima da ESA, né? Então ficava aquelas luzes ali sobrevoando, e aí foi obrigado também a trazerem de fora alguns radares portáteis para poder fazer esse trabalho aí de monitoração dos OVNIs que estavam sobrevoando ali a ESA, né? Também teve isso. Então, esses quatro motivos aí que eu falei explicariam a presença, né, de aeronaves, aviões, helicópteros, aviões de guerra naquela situação de Varginha. Então, vamos por partes. Antes de eu falar do dia 20 de janeiro de 96, algumas aeronaves que foram usadas nesse dia especificamente, eu quero dar um pulo em 3 dias para frente, dia 23 de janeiro de 1996. No livro antigo do Pacatini, ele já contava essa história. Outros livros também sobre Varginha contam essa história. O nosso mesmo também tem alguns detalhes a respeito dessa história, mas no livro novo do Pacatini eu fechei aqui, né, separei a página, vamos ver, 182, 183, que ele fala a respeito de um avião modelo HC-DHC-5 CC-115, que é um Búfalo da Força Aérea Brasileira. Acho que tem uma foto aí, Arthur, desses aviões Búfalo. Eles eram muito utilizados pela Força Aérea Brasileira naquela época. E, na época, o Pacatini, né, ele contou que recebeu ali um telefonema, tal, na casa da mãe dele, disse que era um oficial militar e de um estado vizinho a Minas Gerais, né? E ele se identificou, tal, e comentou sobre a dedicação, né, dos pesquisadores ali, do próprio Pacatini na pesquisa, e ele falou que sentiu na obrigação de informar, né, que um avião Búfalo desse daí, um C-115, ele teria alçado voo, né, saiu lá da base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, uma base aérea da Força Aérea Brasileira, né, e de lá ele veio com destino ao sul de Minas Gerais, né, trazendo ali caixas, né, algumas caixas onde tinham equipamentos, e inclusive esse esquema de radar, né, esse radar portátil que foi remontado, né, quando chegou aqui, para ajudar nessa detecção dos OVNIs que estavam ali. Então ele fala aqui, ó, no aeroporto da cidade não há registro de aterrissagem desse modelo de aeronave, né, do C-115. Se em algum momento uma aeronave desse porte pousou em Varginha, certamente foi em anos anteriores e não houve nenhuma notícia recente sobre isso. Então, eles acreditam que isso daí pode ter pousado em
em algum local assim mais ermo, algum aeroporto particular, de alguma fazenda, já que esses aviões eles estão preparados para pousar também até em estrada de terra, né? Então ele é bem robusto e ele consegue fazer essas manobras, né, em locais que não precisa ser uma pista de pouso de aeroporto, e de lá então caminhões, né, alguns tipos de viatura, Jeep, poderiam pegar esses equipamentos e encaminhar depois para os devidos lugares onde seriam feitos essas monitorações, né, essas detecções aí via radar. Segundo esse militar, na época que ele falou da utilização desse avião Búfalo, ele disse que vieram 3 containers e também uma caixa de madeira. E segundo ele, o primeiro container ele continha geradores de energia, né? O segundo container transportava equipamentos e computadores de recepção. O terceiro container guardava uma pequena oficina portátil e a caixa de madeira condicionava a antena, né, do radar portátil, e ela estava desmontada, né? Juntando tudo isso, formava um sistema de radar portátil extremamente sofisticado, né? E inclusive esse radar ele tinha aquela pintura camuflada, né? Que é uma pintura usada muito por militares, né? E o destino desse equipamento, como eu falei, era o sul de Minas Gerais, com um propósito muito específico: instalar o radar em uma área isolada, mais precisamente um bosque ali da região, e fazer essas detecções. O sistema de radar, né, ele forneceria, então, as informações ali desses avistamentos que estavam ocorrendo em toda a região. Isso, então, dia 23 de janeiro de 96, está no livro aí do Pacatini, né? Agora, vamos voltar um pouquinho para o dia 20 de janeiro de 96. Houve um fato bem interessante numa torre de controle. Essa torre de controle estava um militar, um ex-controlador de voo, chamado Marcos Feres, né? Acho que tem uma foto aí, esse cara de vermelho aqui no box. Esse avião aqui é um avião, um C-17 da USAF, da Força Aérea norte-americana. E o Marcos Feres, né, esse ex-controlador de voo, ele disse, né, deu o depoimento dele comentando, né, isso no dia 2, vou dar a data aqui, 2 de julho de 2021, ele não, peraí, durante uma live realizada no canal Espaço Aéreo, o ex-controlador de voo Marcos Feres revelou que uns fatos estranhos tinham ocorrido ali, né, envolvendo uma aeronave C-17 da USAF, e que essa aeronave adentrou o espaço aéreo brasileiro sem a VOEM, né? O que é a VOEM? É a autorização por escrito do voo da aeronave estrangeira em território nacional. Ou seja, qualquer aeronave estrangeira que adentre tem que ter esse AVOEM, principalmente sendo uma aeronave militar como o C-17, né? E o voo, né, como ele foi entrando, ele viu lá no escopo do radar, ele ficou preocupado, e aí ele pensou: vou ligar para o meu chefe e falar dessa situação aí, que pode ser guerra, né? Um avião militar entrando em espaço aéreo brasileiro pode configurar algum tipo de invasão, de guerra. Só que antes mesmo dele ligar para o superior hierárquico dele, esse superior, que nunca vinha na operação, ele adentra o recinto ali e vai em direção ao Marcos Feres e fala para ele da situação,
que era para ele ficar tranquilo, não tinha avoém, mas depois eles iam regularizar isso, e que esse avião norte-americano estava se dirigindo para Viracopos, para a cidade ali de Campinas, no aeroporto de Viracopos, e dali já teriam 2 helicópteros esperando esses militares americanos que iriam com destino a Varginha. Quem falou isso? Marcos Feres, né? Esse ex-controlador de voo, anos depois, né, 2021, que ele deu esse depoimento. E lembrando, né, dessa história, né, que aconteceu no dia 20 de janeiro, no mesmo dia ali em que as meninas viram a criatura e tudo mais, porque os americanos já sabiam, então vieram rapidinho para o Brasil, ligaram, fizeram esse contato com o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, e de lá a aeronáutica coordenou toda a logística desse esquema para enviar os helicópteros, né, para levarem esses americanos de Campinas, de Viracopos, para Varginha, né? Aí pousaram lá e começaram a assumir o controle de toda essa operação, né, de captura das criaturas, de resgate do objeto voador não identificado. Então, isso é interessante, esse C-17, e inclusive na época, eu até separei aqui, na época a gente recebeu fotos em papel, né, dessa aeronave, de uma pessoa lá de Campinas que falou, cara, é estranho, tem uma aeronave gigantesca aqui, americana, que chegou, a gente não sabe o que está acontecendo aqui, está muito estranho, né? E aí o cara acabou fotografando, depois a gente ficou sabendo que estava associado, de fato, ao caso Varginha, né? E justamente o mesmo dia, ali, 20 de janeiro, e tal. Então, veja que coisa interessante, né? Isso que aconteceu, essa aeronave C-17, ela foi utilizada para depois levar para os Estados Unidos as cargas que foram obtidas aqui no Brasil, no sul de Minas. Ou seja, criaturas vivas, criaturas mortas, a nave, né, tudo indica que a nave ela não foi para Campinas, ela foi para São José dos Campos, que é a nossa área 51 tecnológica, e depois deram um jeito de trazer isso, ou não sei como é que foi a logística. Eu sei que esse avião ficou um tempo lá em Viracopos, teve inclusive um funileiro que foi chamado para fazer uma gambiarra na porta do hangar, né, lá de Viracopos, porque o bico do C-17 não entrava, ele não conseguia estacionar dentro do hangar, até para não dar muito na vista ali. Então chamaram o funileiro para fazer tipo um bico na porta, para que quando fechasse a porta, o avião ficasse para dentro, mas aí ficava aquela coisa, aquela curvatura ali na porta. Então teve esse fato curioso, também engraçado, que aconteceu na época, né? Esse funileiro acabou dando depoimento também, comentando que achou aquilo super esquisito, né? Mas ele fez o trabalho, ganhou bem para fazer isso, e está tudo certo.